Ele assume. O primeiro jogo dele é contra o Patronato. Isso. 19 de julho, pela Sul-Americana. E ele estreia esse jogo de 2-2 contra o Santos. É o primeiro jogo dele pelo Brasileiro. Sim. Contra o Santos. Ele joga completo, o Patronato é o time quase reserva. E aí é 2-2, aquele jogo que o Botafogo empata no finalzinho. É isso aí que eu pedi ao Kaique nessa estreia dele, que é no dia... 19? Não, 20, não, pelo Brasileiro. Dia 20, pelo Brasileiro. É. A estreia contra o A diferença de ponta... E contra o Santos, dia 23 de julho. A diferença... Como estava a tabela nesse dia? Se estava 11, 8 pontos, para mim era pontos até a menos. O Kaique está procurando aqui, a nossa produção já vai puxar a diferença de pontos do Botafogo para o Flamengo. Flamengo, né? E Palmeiras. Chegou, e Grêmio. Palmeiras. Esses três. A produção está separando. Porque ele falou ali que ele chegou e ele aumentou a diferença. Ele falou na coletiva, aumentei a diferença. E quer dizer, ele botou mais pontos. E o Vamp toca nesse ponto, né, da chegada do Bruno Lage. A partida com o Santos, ele quase sai derrotado da Vila Belmiro, consegue ali uma remontada. Depois dos 45 do segundo tempo. Contra o Internacional, também vou lembrar, o Botafogo vai para o vestiário perdendo por 1-0 e também consegue uma virada no segundo tempo. E nesse jogo contra o Flamengo, né, Flávio, é aquilo que a gente comentou. É claro que você está enfrentando o Flamengo, você já entra em campo sabendo que tem a possibilidade de sair derrotado e tal. Ele chegou com 12 pontos de vantagem para o vice-líder. 12 pontos. Ele chegou na 16ª rodada, na 15ª o Botafogo tinha 39 e o Flamengo tinha 27, era o segundo colocado. 12 pontos era a diferença. Agora é de 10, né? 10. Isso. Então caiu 2 pontos. Mas será que ele precisava fazer esse pronunciamento todo, colocar o cargo à disposição, Flávio? Será que não é pressão para cima do Botafogo? Será que ele fez da maneira correta, o Bruno Lage? Os técnicos portugueses, eles têm uma mania de eles contra nós, né? Isso é uma coisa meio que Zé Mourinho e tal, que é o grande treinador português, né? E o Zé Mourinho, até no livro dele, ele confessa isso. Quando a coisa tá ruim, ele joga toda a responsabilidade para ele cria eles contra nós e tal. Muito assim, estilo até do Filipão aqui, né? Por isso que o Filipão deu tão certo lá na seleção portuguesa. Eu achei assim, meio que ele... Como foi colocado aqui, né? Ele não quis discutir sobre o jogo, ele criou alguns factoides e tal, criou algumas situações, mas a gente perdeu o jogo como ele perdeu, a coisa mais não foi muito natural, foi um baita jogo, poderia ter vencido, sabe? Mas que assim, não tem nada de errado. O Bruno Lage chegou em que rodada, gente? 16ª ele estreou. Isso. 16ª, nós estamos na 22ª. Então, agora vamos para a 23ª. Então, são 6 rodadas que se passaram, ele só perdeu 2 pontos da vantagem do Botafogo. Ele fez 12 pontos. Então, a vantagem do Botafogo continua muito grande. Lá foram 6 rodadas e ele continua no primeiro lugar com uma vantagem, perdeu 2 pontos, mas continua com 10. É muita coisa. É muita coisa. Tem que caprichar muito para perder. Então, sabe, me parece uma coisa meio proposital do nós contra eles. Criar aquela coisa do não, todo mundo quer nos destruir. Quando ele fala que fosse o nosso adversário seria diferente. É muito normal dessa escola dos treinadores e cujo grande nome é o Zé Mourinho, que usa muito isso e confessa que usa isso no livro dele. Então acho que me parece que é meio que por aí essa história de querem nos destruir, mas nós vamos ver, nós vamos conseguir. Então acho que é por aí a história. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Ô Mauro, falando aí desse Botafogo, você tem aqui alguns jogos, né, na Vila, logo na chegada do Bruno Lage, aquele empate por 2-2, quase saiu com a derrota. Também teve o duelo contra o Internacional, foi pro vestiário perdendo aquele jogo, também conseguiu a remontada, e agora contra o Flamengo, essa derrota, Bruno Lage colocando o cargo à disposição. São alguns sinais que o Botafogo vem nessa sua primeira oscilação no campeonato? É um sinal de que o Botafogo pode passar a perder mais pontos daqui para frente? Ou você acha que não, Mauro? Eu acho que isso já vem acontecendo, né? Foram os três últimos jogos fora de casa foram empates. E empates em que o Botafogo teve muito perto de perder, né? O Santos estava perdendo e conseguiu reagir no final. E quanto o Cruzeiro como o São Paulo, os adversários do Botafogo foram melhores, mais perigosos e não venceram por muito pouco. E pela competência do sistema defensivo e do seu goleiro. Agora perdeu o jogo em casa. Eu acho que a grande questão é o elenco, a comissão técnica, todos conseguirem manter um certo equilíbrio, né? E entender que, de fato, a vantagem ainda é muito grande. Se ela caiu em 2 pontos, 6 rodadas se passaram, ou seja, os outros têm menos tempo para tirar a diferença também.
quase uma coisa pela outra, mas os pontos têm sido perdidos de fato. A grande questão é que os outros não aproveitam, né? Eu citei aqui os jogos que o Flamengo não venceu em casa, poderia ter feito mais pontos, se tivesse jogado com um pouco mais de empenho e capacidade, com competência, que não teve. E ontem o Palmeiras deu mais um exemplo, pegou esse Corinthians preguiçoso aí, preocupado em não perder, e o Palmeiras não venceu o jogo. Porque para alcançar o Botafogo, gente, assim, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, quanto o Grêmio, eles têm que ganhar jogos improváveis, assim, ganhar na campo do adversário, ganhar a clássico como visitante, como o Flamengo ganhou no sábado. Tem que fazer mais vitórias assim para você conseguir reduzir essa diferença. E aí... Como fez isso? Exato. Tem que fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Para você criar uma situação em que o Botafogo sinta alguém fungando no cangote dele e dê uma balançada. Maurício, você falou em relação ao Flamengo, né? De repente, porque perdeu o Flamengo, você falou aí, foram 7 jogos lá, né? No Engenhão que perdeu. Mas eu tô olhando a tabela aqui, o Grêmio tem um jogo a menos, que é contra o Corinthians. Se o Grêmio ganhar esse jogo do Corinthians, ele vai para a segunda colocação e quando ele assume nessa rodada aí contra o Santos, ele abriu um ponto a mais ainda em relação ao Grêmio, que é o segundo colocado, que a gente tá pegando o terceiro e o quarto, né? Tudo bem, o Grêmio, se ganha, vai para segundo, ele bota 9 pontos em relação ao Grêmio, 9 de frente. 9. Lá atrás, quando ele assume, estava 8, com o Grêmio com esse jogo a menos. Sim. Se o Grêmio ganha do Corinthians. Sim. Então a vantagem ainda é muito boa em relação ao segundo colocado pelo número de jogos, né? Se o Grêmio ganha, ele abre 9 do Grêmio. Mas o temor não é o Grêmio. É o Flamengo e o Palmeiras. Sim, dá para chegar. E também a questão de como o Botafogo vai se comportar, né? Porque já tivemos aqui no Brasil, em 2009, o Palmeiras, quando o Muricy assumiu, depois o Palmeiras desandou. E nem Libertadores pegou, né? Sim. E o título ficou ali entre Flamengo, São Paulo e Inter. O Flamengo foi campeão. O próprio São Paulo, em 2020, abriu 7 pontos de frente também, foi atropelado depois lá, o Inter passou à frente, no final o Flamengo ganhou o campeonato. Então, já tivemos o Atlético Mineiro abrindo vantagem e perdendo, o Grêmio abrindo vantagem contra o São Paulo e perdendo. O São Paulo, né? Só que essa vantagem do Botafogo ela é muito grande, né? Ela parece mais com a do Corinthians 2017. E o Corinthians também fraquejou no segundo turno, o Palmeiras chegou a dar uma encostada. Ganhou com a diferença de 4 pontos. E teve um jogo que o Palmeiras podia realmente encostar, que foi o jogo lá de Itaquera, que o Corinthians venceu. Que houve uma grande mobilização da torcida do Corinthians para aquele jogo, porque virou quase uma decisão. O técnico àquela altura do Palmeiras já era o Alberto Valentim até. Já tinha assumido o comando do time. Já tinha saído o Cuca, que voltou, não deu certo. Já era o Alberto Valentim no comando do Palmeiras. E o Palmeiras chegou a dar uma fungada no cangote do Corinthians, mas aí ganhou aquele jogo ali, praticamente o Corinthians foi campeão. É a história da grande vantagem. Você ainda pode dar uma vacilada. Sim. E depois manter... Se o Botafogo mantiver a tranquilidade, se ele ganhar os jogos óbvios, ele vai ser campeão. Se ele ganhar os jogos óbvios, ele vai ser campeão. Ele não pode se enrolar em jogo óbvio. Esse jogo, normal, pra mim, normal perder. Normal, tá. A grande questão no comportamento do técnico. Exatamente. Se ele chega na coletiva e fala, ó, eu tentei, responde, olha, realmente eu tentei com o Segovinha ali, não funcionou tão bem, eu tive tal problema com tal jogador e tudo, mas o Bruno Henrique é muito bom também, enfim, competente do adversário, triste a derrota, mas peraí, nós temos uma vantagem muito grande, o Botafogo, na hora a gente ia acabar perdendo aqui, dificilmente a gente ia conseguir ficar invicto até o final. Entendo a frustração do torcedor, porque podia perder para qualquer um, foi perder logo para o Flamengo, né? Mas é no momento que nós temos uma vantagem muito grande. E amanhã vai ter um Palmeiras e o Corinthians. O Palmeiras não sabe se o Palmeiras vai ganhar. Acabou que não ganhou, né? Então manteve ali uma certa vantagem, diminuiu um ponto só. Então, se ele demonstrasse na coletiva segurança, altivez, firmeza, eu acho que não, o nosso comandante está aqui, ele é o comandante, gente. Agora, quando ele fala, não, porque a pressão, entrega o meu cargo, não entrega. 2-1 pro Flamengo. Você pensa, como é que vai ser daqui para frente? Animada, né? Não, como é que vai ser daqui? É uma interrogação. Mas como é que vai ser daqui? Eu falei, desse jeito aí, com 2 jogos fora de casa, na sequência. A gente fala da... vai pegar o Atlético Mineiro, que tá ali numa zona incômoda, e vai pegar o Corinthians também. Não vai ser jogo fácil. Pode ser que o Botafogo possa arrumar 2 pontos aí nesses 2 jogos. E aí vai dizer assim, agora eu vou entregar, não, agora não quero mais e vou embora. Começou a fraquejar, é o que eu tô falando. Não tem sentido isso aí. E a mensagem que a gente fala, que os caras são assessorados, como que nenhum assessor, seja do Botafogo ou o pessoal do Bruno Lage, chegou no cara depois do jogo. Mas ninguém vai saber ali, né, Pedro, o que o cara vai falar, né? Mas saiu dele, né? Tem cara que antes de chegar na entrevista coletiva, conversa com os assessores para saber mais ou menos o direcionamento, até onde ele pode falar, o que ele não pode falar. Eu acho que aí vai de alguém próximo, que esteja fisicamente próximo e que tenha uma grande capacidade de observação, né? E perceba que a pessoa não está muito bem, né? Para chegar, vem cá, você tá legal? Não, tudo bem. O que você vai dizer? Não faça isso, pelo amor de Deus. Vai lá, responde as perguntas e tudo, segura a tua onda. Ele foge da entrevista. Não, ele não dá entrevista, Ele foge da entrevista, ele vai, fala um monte de pataquada e vai embora. Uma pergunta é feita e ele sai falando.
Então ele não responde exatamente aquela pergunta. Ele sai falando o que dá na telha. Isso são 9 minutos e meio de um pronunciamento. Parece horário. Nem horário eleitoral gratuito tem 9 minutos e meio de um cara falando, né? Que eles revezam, entra um, depois entra outro. Pensei que ia tocar o Guarani no. Nossa, Porque, pô, que horror. eu adoro.